Vamos para a palavra que está em Lucas capítulo 19. E tendo Zaqueu o publicano. Hoje vamos falar de Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus vivia andando, né, gente? Jesus vivia evangelizando. Jesus vivia andando de casa em casa. Jesus vivia nos montes orando. Jesus vivia no deserto, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus, ele não parava, né? Meu Deus do céu, ainda tinha fôlego para orar nas madrugadas. Meu Jesus era o único, foi o único, né? Foi o único na terra que suportou aquilo que a gente não suporta. A gente se cansa, a gente sente fome, a gente não aguenta orar muito, né? Louvado seja Deus engrandecido. Hoje a gente não aguenta jejuar, às vezes a gente não obedece a Deus e Jesus na terra como carne material, ele foi fiel ao Pai, obediente ao Pai, vivia evangelizando, vivia orando, né? Ele vivia levando o evangelho de Deus, né? Louvado seja Deus. E era aquele cumpridor da lei, obediente, né? Obediente ao Pai. Então aqui, ele estava passando, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E agora ele está passando aqui, com a palavra dele. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu era rico, né? Uma pessoa rica, muitas das vezes não precisa de Jesus, né? Por quê? Porque tem tudo, tem bons médicos, tem casa, tem roupa, tem boa alimentação. Mas Zaqueu, ele tinha tudo isso, ele era rico, mas chegou o momento que ele quis conhecer Jesus. Ele quis ver Jesus. E aí é que está o segredo, gente. Quando a gente desperta para querer ver Jesus, para querer conhecer Jesus, o Senhor faz a obra em nós. O Senhor faz a obra em nós, o Senhor nos resgata. E eu creio que Zaqueu, no seu pensamento, dizia assim: eu quero ver quem é esse homem. Eu quero ver quem é esse profeta que está curando. Eu quero ver quem é esse homem que está curando os cegos, que está curando os paralíticos, que está ressuscitando. Eu quero ver quem é esse homem que transformou a água em vinho, né? Louvado seja Deus, o primeiro milagre. E aí eu creio que Zaqueu foi despertado nele para querer ver Jesus. E assim eu creio, né, que você, nesse momento, está sendo despertado para querer ver Jesus, para querer conhecer Jesus, para querer saber quem é Jesus. Louvado seja Deus. E você, louvado seja que nem esse Zaqueu, louvado que não mediu esforços, né? Não mediu esforço para ver Jesus, oh Deus Altíssimo. E ele continua aqui e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só, gente, a multidão era muita gente que estavam próximos de Jesus. Era muita gente que procurava Jesus, porque ele estava curando, né? Ele estava curando, ele estava libertando, ele tinha a palavra de vida, ele tinha a palavra de ânimo, ele tinha a palavra até de correção. E Zaqueu, vendo que Jesus era rodeado por uma grande multidão, ele pequenininho, que nem eu, louvado seja Deus, e o que foi que Zaqueu fez? Ir correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu não contou em medidas, Zaqueu pensou: vou subir nessa figueira. Vou subir porque aqui do alto eu vou ver quem é esse Jesus. Aqui de cima eu vou ver quem é esse Jesus que está rodeado de multidão. Quem é esse Jesus que está curando, que está ressuscitando, que está fazendo milagres? Quem é esse homem, né? Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas querem saber quem é você, né? Às vezes as pessoas querem saber da tua vida. Às vezes as pessoas querem saber o que você está fazendo. Às vezes as pessoas querem saber, né? Se preocupam em
se preocupa com a tua vida, mas não se preocupa com a tua vida para querer te ajudar. As pessoas se preocupam da tua vida com quem, né? O que você está fazendo? Onde você está? Com quem você está? Com quem você está falando? As pessoas querem saber da tua vida não com bondade, não para saber se você está bem, não para saber se você está precisando de alguma coisa. Mas tem pessoas que estão procurando te ver, né? Procura tudo quanto é plataforma sua para querer te ver, para querer saber notícia de você, para querer saber o que você comprou, para saber se você está triste, que às vezes, quando tem pessoas que quando estão tristes, colocam na plataforma, né? Ah, estou triste. Outras, quando estão alegres, também colocam na plataforma. Ah, estou alegre. Aí tem pessoas querendo saber da tua vida, mas elas não querem saber da tua vida porque ela te quer bem. Elas não querem saber da tua vida porque elas se preocupam com você, mas elas querem saber da tua vida, sabe por quê? Porque elas não cuidam da vida delas, não é verdade? Pessoas desocupadas, elas vivem procurando saber da vida dos outros. Pessoas desocupadas, elas vivem querendo investigar a vida dos outros. Pessoas desocupadas, gente, porque pessoas desocupadas não vivem preocupadas em querer saber se a pessoa está bem, se a pessoa está mal. Louvado seja Deus e engrandecido. Mas Zaqueu, ele queria ver Jesus, porque ele queria saber quem era essa pessoa que curava, que estava fazendo milagres, que estava sendo conhecido no mundo, né? Conhecido na terra, por causa das maravilhas que eram feitas, que Deus fazia através da vida dele. Então, Zaqueu subiu nessa árvore para ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olha só, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já pensou, gente? Você vai procurar Jesus, você vai procurar conhecer Jesus e Jesus chega com você e diz assim: Ei, hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou descansar na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua casa. Eu vou lá contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou participar da tua vida. Louvado seja Deus, porque quem entra na tua casa participa da tua vida, não é verdade? Quando você abre a porta da tua casa para alguém, o que acontece? As pessoas vão ver o que tem dentro da tua casa, como você é na tua casa. Então Jesus era esse que estava dizendo para Zaqueu: hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou te conhecer, hoje eu vou ver quem tu é dentro da tua casa. Hoje eu vou ver o que tu passa na tua casa. Hoje eu vou ver a tua necessidade. Hoje eu vou entrar na tua casa e vou ver o que tu precisa. Louvado seja Deus. Às vezes, as pessoas entram na tua casa não para querer saber se você está precisando de alguma coisa. Às vezes, as pessoas entram na tua casa, louvado seja Deus, engrandecido, para falar mal de você. Eles vão na tua casa não é porque querem saber se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, mas querem saber como é que você está vivendo, o que tu está comprando, como é que tu está vivendo com teus filhos, com teu marido, com tua esposa. Vão lá somente para observar a tua vida, mas não com pensamento de te ajudar. Não com pensamento de te dar a mão, não com pensamento de te dar a vida. Jesus, ele disse que ia entrar na casa de Zaqueu, e ele, entrando na casa de Zaqueu, ele mudou a vida de Zaqueu. Então é isso, nós temos que entrar na casa dos outros e mudar a vida dos outros. Louvado seja Deus, e ser esse Jesus que entra naquela casa, louvado seja Deus, para fazer o bem e não para fazer o mal. Quando as pessoas entram na tua casa e colocam a obra de feitiçaria na tua casa, que você nem sequer vê. Quantas pessoas entram na tua casa e colocam a obra de feitiçaria na tua comida? Quantas pessoas entram na tua casa dizendo que são teus amigos, dizendo que são tuas amigas, se fingindo de bonzinhos e para querer te ajudar, mas na verdade entra na tua casa com pensamento mal, entra na tua casa, louvado seja o nome do Senhor, não louvado seja Deus, para te dar a vitória, não para te ajudar, mas para quê? Para te fazer a maldade. Só que Jesus é diferente.
Jesus entra na tua casa para te ajudar. Jesus entra na tua casa para mudar a tua história. Jesus entra na tua casa para te curar. Jesus entra na tua casa para desfazer toda obra de encantamento ou de feitiçaria. Jesus entra na tua casa para te libertar. Jesus entra na nossa casa e a nossa vida muda para melhor. Louvado seja Deus e engrandecido. As pessoas entram na tua casa, muitas das vezes, não é com pensamento bom, não é com sinceridade, não é porque ama a tua vida. Jesus é diferente, ele entra na nossa casa porque ele nos ama. Ele entra na nossa casa porque ele sente a nossa dor. Ele entra na nossa casa porque ele sente as nossas aflições. Ele entra na nossa casa porque ele sente as nossas enfermidades. Ele entra na nossa casa e ele vê o que falta em nós. Porque, presta atenção, Zaqueu era rico. Com certeza não faltava nada na casa dele, né? Zaqueu era rico, devia ter muitos amigos, né? Porque quem é rico tem muita amizade. O dinheiro traz muita amizade para você, né? Mas aquele que não tem dinheiro, quem é que quer ser amigo de pobre? Ninguém. Quem é que está perto de pobre? Ai, não quero, eu não vou na casa da irmã, porque a irmã só fala miséria, só conta miséria. Não é que ela só fala miséria, é porque a vida dela é aquela. Está faltando alimento, pessoas estão desempregadas, não é assim? Aí as pessoas, eu não vou na... Zaqueu, eu não vou na casa dessa pessoa porque só é pessoas doentes. A irmã está falando que falta isso, que falta aquilo. Louvado seja Deus, Jesus é diferente. Jesus, ele entra na nossa casa, entra na nossa vida e vê o que falta na nossa vida e nos ajuda, né? Louvado seja Deus. Então, Zaqueu era rico. Com certeza não faltava nada. Devia ter um monte de amizade, porque era rico, né? Louvado seja Deus engrandecido. Mas o que faltava em Zaqueu? Faltava salvação. Faltava conhecer Jesus. Faltava a riqueza do céu. Porque a riqueza da terra ele tinha, mas ele não tinha o reino do céu. Louvado seja Deus engrandecido. Então e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, olha aí, Zaqueu só em ver Jesus, se apressou, desceu e recebeu gostoso. Recebeu Jesus com alegria. Quantas pessoas não recebem Jesus com alegria? Às vezes você recebe o teu inimigo com alegria e Jesus tu não recebe. Às vezes tu está recebendo uma pessoa invejosa com alegria e Jesus tu não recebe. Às vezes tu está recebendo uma pessoa com alegria que vai te levar para o vício, vai te levar para o caminho errado. Você está recebendo com alegria pessoas que vai te levar para as práticas erradas. Mas muitas das vezes você não quer receber com alegria Jesus na tua vida. Louvado seja Deus. Então, Zaqueu ele recebeu com alegria Jesus. E o que aconteceu? Apressando, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, né? As pessoas que viram o Senhor falar para Zaqueu: hoje eu vou pousar na tua casa, hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou tomar café contigo, né? Brasileiro gosta de café, né, gente? E os que viram isso, né, começaram a murmurar. Os murmuradores, os fofoqueiros, aqueles que não se alegram, né? Quando a vitória, aqueles que não se alegram, louvado seja Deus, porque Jesus era alguém importante. Ele não era rico na terra, mas ele era o quê? Aquele que curava, aquele que salvava, aquele que ressuscitava, aquele que não era rico, mas estava sendo conhecido no mundo, né? Porque Jesus foi conhecido no mundo por causa dos milagres, das maravilhas que ele fez. Louvado seja Deus engrandecido. Louvado e exaltado seja Deus. E o que foi que aconteceu? Essas pessoas começaram a murmurar, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí os murmuradores começaram a falar:
mas ele vai entrar na casa de um pecador? Olha só. Ele que é santo, ele que é puro, ele que é o Filho de Deus, ele que é profeta, vai entrar na casa do pecador? Foi para isso que Jesus veio. Foi para entrar na tua casa, foi para entrar na minha casa, foi para entrar na casa de pecadores e mudar a história de pecadores. Porque Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele mudou a história de Zaqueu. Preste bem atenção a isso. Se Jesus está na nossa vida, ele muda a nossa história. Se Jesus está na nossa vida, se ele entrou na nossa casa, se ele entrou no nosso coração, há uma mudança de vida em nós. Há uma mudança no nosso caráter, porque houve uma mudança de caráter na vida de Zaqueu. Preste atenção. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Quem é um rico, gente, que vai dar metade dos bens para o pobre? Só Jesus para fazer um milagre no coração dos ricos, né? Os ricos cada vez mais querem riqueza, não é isso? Os ricos cada vez mais querem riquezas. Os ricos não querem dividir a metade do que eles têm para os pobres. Não querem. Somente se Jesus estiver no coração. E ele diz aqui, ó, Senhor, eis, foi ele mesmo que disse para Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, o que estava acontecendo aqui? Zaqueu estava dizendo para Jesus que ia consertar a sua vida. Zaqueu já estava mostrando, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado, que Jesus entrando na casa dele, ele já estava mostrando que seria uma nova pessoa. E ele pegou e disse para Jesus: eu vou vender a metade dos meus bens, vou dar aos pobres e vou ali consertar, quadruplicar todo aquilo que ele tinha, né, defraudado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja Deus, então, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e esse homem rico, ele disse para Jesus que ele ia dividir os bens para os pobres, ele iria vender e ajudar os pobres. Quando ele disse isso para Jesus, que ele ia ajudar os pobres, o Senhor Jesus pegou e disse: hoje entrou a salvação na tua casa. Sabe por quê? Porque se cumpriu ali aquela palavra na vida de Zaqueu, aquele mandamento a qual diz amar o próximo como a si mesmo. Então a maior prova de amor, gente, é quando você ajuda a quem precisa. A religião que agrada a Deus é quando você ajuda aquele que precisa. Louvado seja Deus. As pessoas acham que religião é estar dentro de um templo. A religião é estar lá dentro de um quadrado. As pessoas acham que religião é você estar lá cantando louvores decorados, orando orações decoradas. Mas a verdadeira religião que nós devemos praticar é ajudar aqueles que precisam. É ajudar os necessitados. É ajudar os pobres. Porque quando Jesus entra na nossa vida, gente, o nosso caráter muda, as nossas práticas mudam, a gente começa a pensar no próximo, a gente começa a pensar nos pobres, a gente começa a pensar nos necessitados, a gente começa a chorar com eles, a gente começa a sentir as dores deles. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, aqui Zaqueu, com esse encontro com Jesus, Jesus entrando na casa dele, houve uma mudança muito grande de vida. Houve uma mudança, porque quem é, gente? Quem é que vai pegar a metade dos seus bens para dar para os pobres? Ninguém. Quem é? Quem vai fazer isso? O Senhor me trouxe à memória quando Safira, né? Quando aquele casal que vendeu seus bens, que era para ajudar os pobres, que era para ajudar a obra,
Ele mentiu o valor, né? E o que foi que aconteceu? Por eles mentirem ao Espírito Santo, eles perderam a vida, né? Eles perderam a vida. O Senhor tirou o fôlego de vida deles porque eles tinham mentido para o Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Zaqueu, quando o Senhor entrou na casa dele, ele sabia que ele estava maltratando os pobres. E quando Zaqueu entrou na casa dele, a primeira coisa que ele fez foi querer se consertar, né? Vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres, porque ele perseguia os pobres, porque ele roubava os pobres, porque ele era aquele que não ajudava a pobre. Quem sabe ele só ajudava os ricos, né? Mas os pobres, ele não ajudava. Mas com Jesus na vida dele, ele mudou. Com Jesus no nosso coração, a mudança de vida. Quando Jesus entra no nosso coração, há conserto na nossa vida. Não adianta, louvado seja o nome, dizer que temos Jesus e a nossa vida permanecer a mesma, porque não vai permanecer. Jesus vai entrar no nosso coração e haverá mudança, haverá práticas diferentes em nós, haverá conversão na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E muitas pessoas são apegadas ao dinheiro, né? Então, sabe que o pobre está precisando, mas não dão, mas não ajudam, mas não reparte o pão. Sabe quem é que mais reparte o pão? É o próprio pobre. O pobre é aquele que mais reparte o pão. O pobre é aquele que mais vive a religião que agrada a Deus, que é a qual? Ajudar os outros pobres. Mas os ricos, meu Deus, quantas pessoas que são pobres, mas sempre está repartindo o seu pão. Sempre está lembrando de dividir a sua cesta básica. Sempre está lembrando, louvado seja o nome do Senhor, de dividir o alimento com alguém. Não, vamos ali ajudar. Sempre está lembrando de um pobre. Mas os ricos, só se tiver Jesus no coração. Se tiver Jesus no coração, eles vão ser que nem Zaqueu. Vão lembrar dos pobres. E nós estamos vivendo numa sociedade, o que a gente está vendo aí é cada vez mais eles querendo acabar com os pobres. O Senhor me trouxe a lembrança agora, moradores de ruas em condições miseráveis, a gente vê ricos, né, querendo acabar com a vida deles. A gente vê ricos querendo exterminar eles da terra, né, porque eles são pobres. Porque eles são pobres, louvado seja Deus. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Jesus é esse que entra na casa do rico e entra na casa do pobre. O pobre pode não ter o tesouro da terra, mas o tesouro do céu ele vai ter. Lembra de Lázaro? Lázaro era aquele que vivia na porta da casa do rico, comendo das migalhas do rico. Oh, Jesus amado, mas quem foi que entrou no reino do céu? Foi Lázaro. E o rico foi para onde? Para o inferno. Quer dizer que na terra, aquele pobre Lázaro não viveu riqueza, não comeu do bom e do melhor. Lázaro não se vestiu das melhores roupas. Pelo contrário, né? Era o cachorro que lambia as feridas de Lázaro. Mas foi Lázaro que entrou no reino do céu. Foi Lázaro que descansou no seio de Abraão. Enquanto que o rico, esse rico que vivia, comia do melhor, se vestia do melhor, foi para onde? Para o inferno. O que é que Jesus quer falar comigo e com você? Você acha que ele está condenando os ricos? Não. Ele quer salvar os ricos. Ele quer salvar os ricos. Ele quer que os ricos lembrem-se dos pobres. Que os ricos repartam com os pobres. Que os ricos ajudem aqueles que precisam. Que os ricos vivam a verdadeira religião, que é ajudar aos necessitados, órfãos e viúvas, ajudar a esses que passam fome. E louvado seja Deus. E aí Jesus disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que tem de gente se perdendo no dinheiro, né, gente? Você pode ser essa pessoa que não tem dinheiro, mas você não está perdendo a tua salvação.
E tem muitas pessoas que têm dinheiro e estão perdendo a salvação. O que mais a gente tem visto hoje, né? Pessoas com dinheiro, abusam porque têm dinheiro, né? Pessoas com dinheiro, cada vez mais distante de Deus, falam o nome de Deus porque são religiosos, mas não vivem a religião, mas não vivem a palavra de Deus. Falam o nome de Deus, falam o nome de Deus sim, mas não vive a palavra de Deus, não vive o evangelho de Deus. Então Jesus, quando entra na nossa vida, há mudança de vida, a mudança. Se você entregou tua vida para Jesus e se você continua nas mesmas práticas, com o mesmo caráter, eu digo para você, te convido a entregar tua vida para Jesus verdadeiramente. Porque se você entregar, se você receber Jesus gostoso, se você receber Jesus de todo o coração, Ele vai mudar a história do teu casamento. Ele vai mudar a tua saúde. Ele vai mudar a tua história. Porque Ele mudou a história de Zaqueu. Então, quando nós verdadeiramente abrimos nosso coração para Jesus, Ele entra no nosso coração e muda a nossa história. E muda a nossa vida, e transforma a nossa vida, e nos edifica, e nos converte. Por isso que nós precisamos é entregar a nossa vida, o nosso coração, verdadeiramente para o Senhor, para que haja mudança de vida, para que nós sejamos novas criaturas, para que nós sejamos seguidores de Cristo, mente de Cristo, corpo de Cristo. Corpo de Cristo, louvado seja Deus. Tem pessoas que acham que o corpo de Cristo só é corpo de Cristo se estiver reunido no templo. Mas eu quero dizer para você, se você está aqui, se você entregou tua vida para Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Então eu tenho que ser corpo de Cristo reunido no templo, reunido na live, reunido no trabalho, reunido em qual for o lugar. Temos que ser corpo de Cristo. Porque às vezes as pessoas têm um entendimento que só são corpo de Cristo reunido na congregação. Mas se nós estamos aqui numa live cristã falando desse Cristo, falando desse Deus Altíssimo, nós somos corpo de Cristo. Porque corpo, louvado seja Deus, ele tem o que? Práticas, não é? Então nós como corpo temos que ter prática de Cristo. Permita Jesus entrar na tua casa. Faça como Zaqueu. Procure conhecer Jesus. Zaqueu foi esse que subiu na árvore para conhecer Jesus. Zaqueu subiu numa árvore e não era uma árvore boa, não. Era uma árvore que machucava Zaqueu. Essa árvore, se você pesquisar sobre ela, ela machucava quem tocava nela. Né? Não era bom subir naquela árvore, mas Zaqueu subiu naquele lugar para ver Jesus. E muitas das vezes você vai para o culto, mas não é para ver Jesus. Muitas das vezes você entra na live cristã, mas não é para ver Jesus. Não é para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes você vai para o culto somente para mostrar que você é um congregante. Às vezes você vai para o culto para você mostrar que é um religioso. Às vezes você vai para o culto para mostrar que você não está afastado do caminho. Mas verdadeiramente você vai para o culto para entregar teu coração para Jesus? Para buscar a Jesus verdadeiramente? Ou você vai para aquele templo religioso para somente buscar os teus interesses? É essa a diferença. Zaqueu, ele subiu aquela árvore para buscar a quem? A Jesus. Não foi os interesses dele. Jesus está aqui, louvado seja Deus. Então hoje nós vamos profetizar na nossa vida. Senhor, o Senhor está na minha casa. Então o Senhor está na minha casa e eu vou ver a mudança de vida. Deus, Pai, que está aqui conosco para mudar a nossa história. Jesus, o Senhor está aqui na nossa casa. O Senhor está aqui conosco. Nós abrimos a nossa casa, o nosso coração para te entrar. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós somos esses falhos, pecadores. Não somos perfeitos, mas nós somos verdadeiros em te adorar em espírito e em verdade. Ô Senhor Jesus, faz como o Senhor fez com Zaqueu. Muda a história de pessoas aqui. Muda minha história cada vez mais. A cada dia
dia a mais, a cada nascer do dia, seja um novo dia, uma nova história para nós, uma novidade de vida, Senhor, porque ter o Senhor na nossa vida é viver novidade de vida. Meu Deus e meu Pai, vai dissipando as trevas, todo pensamento negativo, todo pensamento de depressão, de opressão, espírito de miséria, o Senhor Jesus te repreenda, espírito de enfermidade, tu que está na mente dessa pessoa, que colocou na mente dessa pessoa que ela é uma mulher doente, que ela é uma mulher inútil, que ela é uma mulher inválida, o Senhor Jesus te repreenda, o Senhor Jesus te repreenda, e o Senhor Jesus te repreenda. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, muda a nossa história, muda o nosso pensamento, o nosso entendimento. Meu Deus, muda esses pensamentos que só é pensamento de derrota, de morte. Ah, meu irmão vai morrer, a minha irmã vai morrer, o meu filho vai morrer nas drogas. Muda esse pensamento e que eles tenham um pensamento de vida, de libertação. Louvado seja Deus, engrandecido, de salvação, Senhor. Oh, não coloca no teu pensamento que teu filho vai morrer nas drogas. Tira esse pensamento, coloca no teu pensamento, Senhor, o meu filho vai ser salvo, o meu filho vai ser salvo. Tira esse pensamento que teu marido vai morrer no álcool. Tira esse pensamento, louvado seja o nome do Senhor, negativo. E coloca pensamento de Deus, coloca a palavra de Deus no teu coração. Senhor, tu é Deus para mudar a história. Senhor, tu é Deus para mudar a história da minha família. Tu é Deus para mudar a história do meu esposo, da minha esposa. O Senhor é Deus para mudar a minha história. Coloca pensamento de vida, coloca pensamentos de fé, coloca pensamento de ânimos. Nós vivemos num mundo qual ele nos dá desânimo, não é verdade? Nós vivemos num mundo em qual cada vez mais a gente está desanimado. Se nós olharmos para o mundo, gente, a gente vai entrar em depressão. Todas as vezes que eu vejo as notícias, né, eu só me entristeço. Eu digo para Deus dá vontade de nem tocar no telefone, não ter contato com notícia do mundo. Porque as notícias do mundo, gente, cada vez está ficando pior. Eu digo para Deus, quando é que nós vamos ter uma boa notícia? Porque a gente vê o que está acontecendo no mundo. Você que ainda não entregou tua vida para Jesus, eu te convido, faça como Zaqueu. Procura conhecer Jesus. Permita ele, convide ele para entrar na tua casa. Ele está te convidando. Ele está falando para você que ele quer entrar na tua casa. O Senhor, ele está falando para você que ele quer entrar na tua casa, que ele quer entrar no teu coração. Tem pessoas que dizem assim, mas Jesus está na minha casa. Mas quando você olha para aquela casa, são pessoas fazendo guerra, são pessoas fazendo contenda, são pessoas que não adoram a Deus, são pessoas que vivem brigando um com o outro. E ainda dizem que Jesus está na casa deles. Quando Jesus está na nossa casa, muda a nossa vida. Muda, não é verdade? Quando Jesus está na casa, gente, a casa não fica bagunçada não. A casa não fica desarrumada, não. A casa não fica oprimida, não. A casa, quando Jesus está na casa, a gente sabe. A gente sabe que Ele está naquele lugar. Louvado seja Deus engrandecido. Exaltado e poderoso. Oh, Deus querido, Deus de poder. Deus é maravilhoso, né, gente? Mas tem gente que diz assim. Tem gente que diz assim, Jesus está na minha casa. Aí, como o Natanael disse, pessoas atribuladas, pessoas perturbadas, pessoas oprimidas, pessoas que vivem em guerras, pessoas rebeldes, que não honra pai, que não honra mãe, que não ama a esposa, que não ama o esposo, né? E diz que Jesus está na casa. Oh, Jesus está na casa? Então presta atenção, que ele está vendo o que tu faz, que tu conversa no teu telefone. Jesus está com você, pode ter certeza que ele vai ouvir aquilo que você não ouve falar de você. Ele vai ouvir, ele vai ver aqueles que tramam, aqueles que estão batendo no teu ombro, aquele que pela tua frente fala muito bem de você, mas pelas costas está falando mal e Jesus está vendo.
porque Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele está contigo, e quando Ele está contigo, meu querido, minha querida, pode ter certeza que Ele vai guerrear por você, Ele vai te defender, louvado seja. Né? Às vezes você fica sozinho, aí você olha, meu Deus, eu estou sozinho. Sabe o que você deve pensar? Dizer assim, meu Deus, essas pessoas não me amam? Essas pessoas não me amavam? E o Senhor as tirou de perto de mim? Sabe por quê? Porque Deus tirou todas essas pessoas de perto de você, mas Ele não saiu de perto de você. Mas Ele não saiu da tua vida. Mas Ele não saiu, Ele não te largou. Ele diz, minha filha, eu vou tirar esses, mas eu vou ficar contigo. Eu vou preencher, sim, eu vou preencher aquilo que eu vou tirar da tua vida. Eu vou preencher na tua vida. Tua vida porque não te amava. Saiu da tua vida porque estava te matando, estava te ferindo, estava te machucando, estava te colocando em depressão, estava te colocando para baixo, estava fazendo você ficar doente. Você não sabe. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer por você. Ele tira pessoas que estavam fazendo você ficar doente. Ele tira perto de você pessoas que estavam acabando com a tua vida, com o teu emocional. Ele tira pessoas perto de você. Louvado seja Deus que estava desejando a tua queda, a tua morte, que estava desejando a tua derrota. E o Senhor pega, vai e tira de perto de você, porque Ele te ama. Aí você fica chorando por alguém que te desprezava. Às vezes você fica chorando por alguém que estava acabando com a tua vida emocional, que estava te ferindo, que não estava te honrando, que não estava te amando, e você ainda fica chorando por essa pessoa. Não chora não por ela. Sabe o que você faz? Ora. Apenas ora para Jesus libertar. É amar. Muitas das vezes amar não é ter perto de nós aqueles que nós amamos. Muitas das vezes amar é Deus levar para longe pessoas que você ama, mas que não te amam. Pessoas que você ama, mas que só te ferem. Pessoas que você ama, mas não te honram, não te dão valor, não te ajudam, só te machucam. E hoje eu aprendi que o amor também faz isso na nossa vida. E por Jesus nos amar, Ele tira pessoas que você ama de perto de você. Mas elas não te amam, elas te machucam e te ferem, elas estão te matando muitas das vezes com palavra. Não tem mulheres que sofrem agressões com o marido? Louvado seja Deus, engrandecido. Quero dizer para você que tem pessoas que estão sofrendo, que estão machucadas por causa de palavras. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É a sua vida que Deus está falando? É a sua vida? É a vida de vocês que Deus está falando? Aí você não entende, você está chorando, Senhor, eu amo essa pessoa. Mas por que, Senhor? Por que saiu de perto de mim? Porque ela não te amava. Porque ela desejava o teu mal. Porque ela estava te adoecendo. E às vezes a gente não entende que o Senhor nos separa, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos esconde. Muitas das vezes você está tão escondido, que só está você e Deus. O único que te acha é Deus, o único que te encontra é Deus, o único que te vê é Deus. Às vezes você está tão escondido em Deus que ninguém te vê, que ninguém te visita. Não foi você que afastou essa pessoa de perto de você, foi Deus que tirou, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê, louvado seja Deus. E Ele vê e Ele ouve. Louvado seja Deus. Ele vê você dando amor para as pessoas e as pessoas não te dando amor. E aí, sabe o que Ele faz? Epa, não. Há um limite para tudo, gente. E o próprio Deus tem limites que Ele coloca nas nossas vidas. Até aqui tu machucou ela.
Agora tu não vai mais machucar, não. Até aqui, louvado seja Deus, tu feriu ele, tu feriu ela, mas agora tu não vai mais ferir, não. Mas agora tu não vai machucar, não. E Deus, sabe o que que Deus vai fazer? Deus vai colocar pessoas perto de ti que vai te amar. Deus vai colocar pessoas perto de ti que vai te ajudar. Deus vai colocar pessoas que você nem sequer conhece, mas vai te ajudar, vai te amar, vai fazer por você e você vai dizer, meu Deus, essa pessoa nem é da minha família, essa pessoa nem me conhece, Senhor, e olha o amor que está me dando. Sabe por quê? Porque Deus tirou aqueles que não queriam te dar amor e Deus colocou na tua vida aqueles que têm amor para dar para você. Louvado seja Deus engrandecido. E aí você diz, meu Deus, essa pessoa tem amor por mim, essa pessoa me ajuda, essa pessoa, Senhor, eu nem conheço, não sei nem onde mora. E olha a preocupação com a minha vida. Olha, Senhor, quer saber como eu estou? Olha, Senhor, Ele está aqui me dando amor. Sabe por quê? Porque Deus tirou aquele que você amava tanto, aquele que você estava morrendo por causa dele, porque você estava morrendo por causa dela, você estava ficando em depressão, doente por causa de pessoas que não te amavam. E Deus não quer que você morra agora. E Deus não quer que você viva sofrendo. Deus não quer que você viva chorando. Sabe o que Ele faz? Ele tira a pedra de tropeço. Ele tira e Ele coloca pessoas para devolver o amor que tu deu para alguém. Louvado seja Deus engrandecido. Você plantou o amor, Deus vai colocar pessoas para te dar esse amor que tu plantou. Oh, como Ele coloca. Oh, como Ele coloca, gente. Só que às vezes a gente fica lutando contra Deus. Às vezes você quer estar perto de pessoas que te machucam. Às vezes você quer estar perto de pessoas que pedem perdão da boca para fora. Às vezes você quer estar perto de pessoas que te fazem sofrer e não quer viver aquilo que Deus tem para você. Deus quer colocar na tua vida pessoas que vão te amar, que vão te ajudar, que vão te dar a mão, que vão ser verdadeiras com você. Deus quer te dar o melhor para você, mas às vezes você está aí sofrendo, batendo na mesma tecla. Às vezes você não quer renunciar, quer estar lá sofrendo. Quero dizer para você, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que nos ama. Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio filho pela nossa vida. Então, não mexe com quem Deus ama, não. Não mexe, não machuca quem Deus ama. Não fere quem Deus ama. Porque do jeito que você fere, você vai ser ferido. Do jeito que você está machucando aqueles que Deus ama, você vai ser machucado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes você olha para aquela pessoa, você não dá valor. Porque não tem dinheiro, né? Não é? Porque não tem dinheiro, como Zaqueu. Zaqueu só foi lembrar dos pobres quando Jesus entrou na casa dele. Zaqueu só foi lembrar de ajudar os pobres. Zaqueu só foi amar pobre quando Jesus entrou na casa dele, né? Vocês já viram aqueles ricos dizer assim, quando eles ricos que ficaram pobres, né? Aqueles ricos que tiveram muito dinheiro, a casa estava cheia de amizade. Aí aqueles ricos que perderam seus dinheiro, a casa esvaziou. Sabe por quê? Porque eles não te amavam, eles amavam o teu dinheiro. Eles amavam o que tu oferecia, mas não te amavam. Foram tudo embora. Pobre é diferente. Pobre, ele te ama, não é porque tu tem dinheiro. Pobre, ele te ama porque ele te entende e ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor, o que é ser pobre. Rico não sabe o que é ser pobre. Ele só vai saber se ele perder tudo. Aí ele vai saber. Mas o pobre, ele sabe o que é ser pobre. Ele sabe o que é não ter roupa, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ter só um alimento por dia, ele sabe agradecer por tudo que Deus dá. Rico não sabe isso não, gente. Rico, ele quer cada vez mais, nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito, não é verdade? Mas quando Jesus entra na casa desse rico, pode ter certeza que ele muda. A salvação entra na casa dele.